Queridos, nós estamos falando sobre a morada de Deus com o seu povo. Deus disse em Levítico, em Êxodo, que ele ia fazer morada no meio do povo. Aí o Senhor revelou a Moisés um dispositivo, um templo móvel, uma tenda, onde o Senhor poderia habitar no meio do seu povo. Obviamente, o nosso Deus é um Deus infinito. Nenhum templo desse mundo poderá comportar o nosso Deus. Chegou aí? Pode pôr. Nenhum templo desta terra poderá comportar o nosso Deus. Mas Deus, naquele desejo que Ele tem de se revelar ao seu povo, de se aproximar do seu povo, Deus de algum modo se diminui, irmãos, por causa do amor, da graça, da misericórdia dEle. Assim, quando uma criança, ela pergunta uma coisa para nós, e a gente sabe que se a gente for explicar do jeito que é mesmo, a criança não vai entender. A gente às vezes que é espírito, perfeito, infinito, onipresente, onipotente, onisciente, grandioso, sublime, santo, nós não vamos entender. Então Deus, Ele, de algum modo, Ele se manifesta para nós através das figuras de linguagem, da linguagem figurada. Deus usa metáfora, Deus usa parábola. Então a parábola, o que é a parábola? Para quem estudou matemática aí, sabe que a parábola é diferente de uma reta. Então, uma reta, eu tenho aqui um ponto, aqui eu tenho outro ponto. Então a reta liga isso retilineamente. Parábola não. Parábola ela dá uma volta. É um U bem grande. Às vezes Deus atalha, às vezes Deus estende, que é para a nossa cabeça conseguir entender. Então Deus mandou Moisés fazer essa tenda aí. Deus levou Moisés lá no monte, deu detalhes, e Moisés foi escrevendo. Então nós estamos conversando com a igreja aqui faz 6 terças-feiras, 5 terças-feiras, hoje é sexta, sobre esse tema. Quando Moisés foi montar tudo que Deus tinha mostrado, todas as peças, todos os detalhes, eles começaram a montar da parte mais importante do Santíssimo Lugar, e foi montando essa tenda, montando até fazer a cerca em volta. Então nós já mostramos para a igreja muita coisa. Mostramos como esse tabernáculo ele era circundado em volta pelas tribos de Israel. Então, grupamentos de 3 tribos. Cada montinho daquele ali representa, então, os israelitas, que poderiam variar de 1.800 a 2 milhões de pessoas. Então você vê as principais tribos, a tribo de Judá, a tribo de Ruben, a tribo de Efraim e a tribo de Dan. Então cada tribo dessa, um grupamento de 3 tribos, para formar as 12. Então levantava acampamento, saía, voltava. Em 40 anos Israel montou e desmontou possivelmente umas 20 vezes esse tabernáculo. Tabernáculo quer dizer tenda. Então, na outra perspectiva, você vendo de lado, agora você observa o tabernáculo numa outra perspectiva mais de perto. É uma tenda, muito simples. Aquilo ali de pelo de texugo, é um pelo feio, de longe não tinha parecer nem formosura. Mas lá dentro, tudo que tinha de ouro, de prata, equivalia a cerca de 90 milhões de reais, que estava lá dentro. Fora o que está fora, escondido também. Tudo
feito de madeira de acácia, revestida de ouro, e uma das peças é de ouro maciço, 35 quilos de ouro, o que dá aproximadamente hoje em torno de 4 milhões de reais. Então, era uma preciosidade isso para expressar o nosso Deus. Então você vê ali aquela pia, que era a pia de bronze, e a primeira peça aqui, o altar onde se oferecia o sacrifício a Deus. Logo adiante, você vê numa outra perspectiva, então havia uma rampa, havia argolas para se carregar o altar. O altar era feito de madeira de acácia e revestida de bronze. Por que bronze? Porque era o metal que simboliza a compra de escravo, a redenção. O Senhor nos redimiu. Aquelas pontas no altar ou chifres, o chifre na Bíblia representa poder, porque o animal que tem chifre é um animal que usa o chifre como arma de proteção. O chifre para o animal que tem isso que Deus criou, ele é um animal que se torna mais poderoso na hora que ele vai batalhar contra os seus predadores. Então ele é simboliza o poder, a força. Esse altar, ele tinha uma grelha onde o animal era colocado e todo sacrificado. Aí depois que ele sacrificava o animalzinho, ele ia para a pia de bronze. Então ele estava já com roupas apropriadas, roupas de salvação. Ele estava já vestido. O sacerdote ou levita que podia chegar até ali. O judeu normal, ali na pia já não encostava. Ali era só quem era levita, da tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, a família de Arão, que constituía os sacerdotes. Então ali ele lavava sua mão e entrava dentro desse tabernáculo. Com certeza aqueles homens tementes a Deus, que tinha aqueles que certamente se acostumaram só com a formalidade, mas a boa parte deles eram homens tementes a Deus. Então quando eles entravam ali naquela tenda, que não era para todo judeu ali agora, ele quando entrava ali, ele sabia que ele estava entrando num território santo. E quando ele entrava, ele já se deparava com aquela cortina, que era o reposteiro, era azul, simbolizando o céu. As colunas de madeira de acácia revestida de ouro. O reposteiro, a parte principal da cortina azul, representava o céu. Aquela cor meio arroxeada é o púrpura, que era a roupa da realeza, que os reis vestiam, um manto púrpura, manto bordô, meio quase indo para o marrom, e uma lista branca representando a pureza, representando a santidade. Então essas 4 cores, elas representam a nossa salvação. Essas 4 cores representam a ação de Jesus para nos salvar. Essas 4 cores representam a maneira com que Deus ele se manifesta a nós. O azul representando o céu, dizendo que a nossa salvação foi iniciativa de Deus e não nossa. Amém? Por isso, púrpura dizendo que o nosso Jesus, ele é rei sobre todos os reis. E o Senhor prometeu que da descendência de Judá, jamais Israel ficaria sem rei. E eles estão aguardando a primeira vinda de Jesus, porque não receberam Jesus. Nós já estamos aguardando Jesus realmente vir como rei. Jesus primeiro nos arrebata, vivemos as bodas do Cordeiro, depois ele volta estabelecendo o seu reino na terra. Quantos creem que isso é verdade? Por 1000 anos o Senhor vai reinar. O carmesim representa o sangue que Jesus derramou. Que na hora de expor, eu esqueci, né? O carmesim é o vermelho, que representa o sangue que Jesus derramou por nós. Você foi comprado por um alto preço, sangue. E o branco representa a santidade. Você vê agora a planta baixa do tabernáculo.
Então, para cá é o lado oeste, que era o lugar mais sagrado, onde ficava o santo, aquela tenda, né? Está representada ali, deitadinho, você está vendo? Você vê a primeira peça, o altar de holocausto. Agora você vê a pia de bronze. E esse quadrado aí, dentro da cerca, é a tenda da congregação, o próprio tabernáculo em si. E esse amarelo maior em volta é o pátio, que ficava no ar livre. O que é muito maravilhoso disso é que o hebreu, quando ele entrava para entregar o seu animal para ser imolado, sacrificado, ele entrava pelo lado leste do tabernáculo, onde você vê ali, e o lado leste ele tinha que deixar o sol para trás. Lá no Egito, o egípcio não virava as costas para o sol, porque o sol era a divindade mais badalada no Egito. Era o deus Ra. Então, quando o israelita entrava para sacrificar, ele deixava o ídolo para trás. E ele entrava, entregando o seu animal, via ali o sacerdote sacrificar, depois ele viu o sacerdote lavar-se na pia de bronze, aí que representa a palavra de Deus, daí ele entrava no tabernáculo. Veja agora a próxima imagem, que é o tabernáculo agora, um corte longitudinal no tabernáculo. Um corte longitudinal, agora você vai ver, pode avançar. Então você vê aí, agora sem a parte de cima, de ângulo, para você entender. Então ali o altar do holocausto, a pia, agora ele vai entrar dentro da tenda propriamente dita. Então agora vamos entrar nessa tenda. Aí está. Então nós estudamos terça passada essa peça, o castiçal, que vivia constantemente iluminado. A tenda era feita de madeira de acácia, tábuas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Essas tábuas tinham que ser levantadas. Jesus também foi levantado. E ele disse a Nicodemos: quando eu for levantado sobre a terra, todos atrairei a mim. Então o sacerdote entrava. E quando ele acendia aquele incensário ali, quando foi aceso, aquilo brilhava, porque era tudo de ouro ali. Era tudo de ouro, era uma atmosfera espiritual. Lá, aquela cortina por onde ele tinha passado, ele via os bordados dos querubins, que são os anjos guardiães da presença de Deus. E também, quando ele olhava para cima, ele também via os querubins bordados na coberta, na primeira coberta do tabernáculo. Então nós estudamos na terça-feira passada esta peça que você vai ver agora aí, que é o candelabro. Então ele acendia isso aí não poderia deixar apagar, representa a nossa vida de louvor, nossa vida de adoração. O castiçal em Apocalipse, Ezequiel, Isaías representa a presença de Deus. Jesus é a haste central. A igreja também é representada aí no sentido de que a igreja é um castiçal para o mundo. A igreja é um ponto de referência para o mundo. A igreja que tem a única regra de fé, que é a palavra de Deus. O mundo aí já perdeu a noção do que é verdadeiro, do que é certo, mas para nós a palavra continua. Então nós temos a iluminação recebida de Deus. Então ele acendia isso, e isso dava luz para todo o ambiente. O combustível era azeite de oliva puro, da primeira leva que saía da moenda. Então era um azeite puro que dava um brilho bonito, sem fumacear. E agora nós vamos estudar hoje a outra peça, que é o altar do incenso. Lembre-se que tem dois altares, um na entrada, que é o do holocausto, onde o bichinho era morto. E aí é o altar do incenso.
Então, abra sua Bíblia agora em Êxodo 30. Depois dessa breve revisão, nós vamos ler como Deus mandou Moisés confeccionar este altar. Farás também, Êxodo 30, farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terás um côvado de comprimento e um de largura, portanto será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele, era inteiriço. De ouro puro, e cobrirás a parte superior e as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Uma moldura que era para a brasa não ser derramada. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo das bordaduras. De ambos os lados as farás, nelas se meterão os varais para se levar ao altar. Que quando ele era transportado, eles não podiam tocar no altar, tinham que tocar naquele varal, naquela madeira ali que atravessava essas argolas. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar de fronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório. Diante do altar, por quê? Era aquela parte que estava o véu, que ali só o sumo sacerdote entrava no dia da expiação. Não era todo levita que podia entrar, era só o filho de Arão, descendente de Arão mais velho, ou portanto, o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano ali. Continuando, versículo 6. Porás o altar de fronte do véu, que está diante da arca do testemunho, e diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Olha só que expectativa que eles tinham, hein? Arão queimará sobre ele o incenso aromático, ou seja, o incenso cheiroso. Cada manhã, toda manhã tinha que ser queimado esse incenso. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Ele tinha que limpar as lâmpadas com espivitadeiras também que eram de ouro. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Então, de manhã e de tarde. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Ou seja, de geração a geração, nunca eles podiam deixar de queimar o incenso. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Todas as religiões pagãs, normalmente, todas não, a maioria delas usam incenso. O hinduísmo usa incenso. O budismo usa incenso. Muitas religiões, as religiões africanas todas usam incenso. Candomblé usa incenso, a Umbanda, a Quimbanda. É sempre assim. Deus cria algo e o Satanás vai lá e faz um arremedo. Os incensos do candomblé são diferentes, mas as religiões ligadas ao mar Mediterrâneo, elas usavam incensos mais ou menos parecidos, e alguns deles até com os mesmos instrumentos. Por quê? Porque o diabo ele sempre está arremedando Deus. Uma vez no ano, versículo 10, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Então ali ele deveria queimar incenso, e só uma vez por ano ele vai pegar sangue e vai besuntar as pontas do altar, aqueles chifres ali, que representam o poder. E ele vai besuntar com sangue. Observe você que as brasas que iam nesse altar não podia ser uma brasa autônoma. Ele tinha que pegar a brasa lá daquele altar que foi usado no sacrifício. Então ele pegava ali com uma vasilha própria, também de ouro, punha aquelas brasas naquela vasilha, tipo de uma bacia, chegava no altar do incenso, punha aquelas brasas vivas
E aí ele salpicava em cima o incenso, que era constituído de 5 produtos químicos, que daqui a pouco a gente vai mostrar quais. Então, uma vez por ano, dia da expiação, dia do Yom Kippur, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Em outras palavras, não banalizem. Esse incenso não pode usar em casa. Esse incenso não pode usar de perfume. Esse incenso é só para aqui. Essa mistura que eu vou ensinar para vocês, essa alquimia, essa química, é só para usar aqui. Santíssimo, ou seja, não pode ser banalizado. Bom, lido esse texto tão maravilhoso, o que representa essa fumaça que subia? A Bíblia mostra a fumaça, muitas vezes na Bíblia, com a simbologia muito profunda. Então veja, em primeiro lugar, as brasas, como disse, elas tinham que ser pegas lá do altar do holocausto. O altar do holocausto representa o sacrifício de Jesus no Calvário, na cruz. O animal ele era imolado e era todo queimado na entrada do pátio antes de entrar na tenda. Então, aquela brasa que queimava o animal, era aquela brasa que era levada. O Senhor está nos ensinando o quê? Se esta fumaça representa aquilo que é cheiroso que nós apresentamos a Deus, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor, que é a nossa oração, isso só pode ser feito com base no Calvário. Só vai poder adorar a Deus em espírito e em verdade quem passou pelo Calvário. Amém? Quem entregou a sua vida totalmente a Jesus. O nosso louvor não é aceito porque a gente canta afinado, com técnica, com maestria, com genialidade. Não, o nosso louvor, ele só é aceito porque ele partiu do Calvário, porque nós fomos crucificados com Cristo. E como disse o apóstolo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia! Você vive a vida de outro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quanto custa servir a Jesus? Quanto custa? Salvação é de graça. Mas quanto custa servir a Jesus? Jesus, ele disse, olha, vê bem o que vocês vão fazer. Qual o rei que indo para uma guerra não vai sentar com seus generais e ver com quantos soldados ele vai? Qual é o homem que vai fazer uma construção, não faz o levantamento de como ele tem de material e de dinheiro para ele poder chegar ao final da construção? Pensa bem o que vocês estão fazendo. Quanto custa servir a Jesus? Custa tudo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Custa tudo. Então, eu só posso ter uma vida de adoração ao Senhor quando eu passei pelo Calvário. As brasas do altar representam isso. Como numa grande cruzada evangelística, um grande evento no ar livre foi feito, e um cantor tido como evangélico, depois ele deu entrevista no Jô Soares e falou que ele não era um cantor evangélico, ele era um cantor que cantava música evangélica, era diferente, pensou? E bateu, porque um dia ele foi num grande evento, a hora que ele abaixou, caiu uma carteira de cigarro do bolso dele, e vendia muito CD para os crentes. Não vou falar o nome dele aqui não, que eu não vou escrachar, coitado. Espero que ele tenha se arrependido dos pecados dele. Mas isso é música, não é louvor. Então, nós só podemos oferecer um louvor a Deus de verdade, irmãos, se nós passamos pelo Calvário. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus. Se nós estamos na cruz. Você pode louvar a Deus por isso? Hora ou outra a gente quer sair da cruz, né?
Hora ou outra a gente quer sair da cruz, dar um pé do vidro em alguém, gritar com outro, chutar o pau da barraca, virar o balde. Qual outra expressão que vocês usam? Não é ou não é? Tem hora que a gente quer saber de uma coisa, eu vou rodar a baiana, tanta coisa aí. Mas não, meu irmão, nosso lugar é na cruz do Calvário. Aí a hora que você quer sair da cruz, o Espírito vem em você, né? O Espírito chegou. O que é isso? O que você está fazendo? Aí você, Senhor, me perdoe. Por quê? Porque a tua vida é diferente. A tua vida é uma vida de adoração, irmão. A tua vida é de adoração. Amém? Como é que você adora a Deus? Tem gente que acha que ele adora a Deus só aqui dentro e domingo. Ou lá no templo que você serve a Deus. Tem gente que acha que adoração é só domingo e no templo. Tem gente também que acha que adoração é só quando eu estou fazendo alguma coisa vista pelos outros como religiosa. Por isso, nós temos ensinado aqui na Igreja Sede, a partir da doutrina de Paulo, Paulo escreveu 5 vezes isso. Não existe trabalho secular para crente. Tira isso da sua cabeça. Não existe trabalho secular para crente. O seu trabalho secular é para manter a sua missão na face da terra. Paulo disse para escravo, ao Senhor serviço. Para escravo, que não tinha CPF nem sapato no pé, que não tinha vontade própria, não tinha direitos e garantias, não tinha fundo de garantia, tempo de serviço, não tinha piso, não tinha PASEP. Fazei tudo como ao Senhor, ele disse para os escravos. Imagina você, quem é seu patrão? Beto Richa, Pupim, Temer, Cocamar, Uen? Quem é seu patrão? Lojas Pernambucana? Construtora Granado? Quem é seu patrão? Seu patrão é Jesus. Você trabalha para Jesus. Porque o seu trabalho é para manter a sua missão na terra. Põe isso na sua mente. Então, quando você está trabalhando, servindo como ao Senhor, você está fazendo o trabalho, você é um ato de adoração, é a fumaça que está subindo. Deus está olhando para você assim, e as pessoas estão falando assim, está pensando, puxa, mas como essa pessoa atende bem a gente, sabe? Quando entra no restaurante onde tem um crente que é garçom, e bom garçom, ele fica assim, onde é que aquele irmão está atendendo? Ali, eu vou sentar lá então. Por quê? Esse homem atende bem demais a gente. Qual balconista que eu vou? Eu fico olhando, vou naquele lá, que lá tem cara de crente. Sabe o que está acontecendo? Para que veja as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. O nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia! Oh, glória ao Senhor. Deus se alegra de você, irmão. Você pensa que é só para Jesus que Deus disse aquela frase linda? Quando você sai para trabalhar, Deus olha para você e olha assim, vê você e fala, eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você recebe essa palavra? Se você está com medo de levantar a mão, sabe por quê? Porque você não assimilou a graça ainda. Porque você fala, não, mas eu não estou com essa bola toda com Deus. Está sim, irmão. Você está com essa bola toda com Deus. Mas não é por causa de você, não. Não é por causa de você, não. É por causa de Cristo. É por causa de Jesus. Por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Diga ao irmão que está ao seu lado. É por causa de Jesus, irmão. Como dizia um amigo meu, pernambucano, é por causa de Jesus. Ele não conseguia falar Jesus, ele falava Jesus. Por causa de Jesus, irmão. Por causa de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Então você vê, olha como é que ficava o ambiente, mais ou menos. O artista, ele tentou reproduzir. Põe o outro slide, por favor. O artista, ele tentou reproduzir. Ficava tudo enfumaçado. Só que era uma fumaça cheirosa demais. Era cheiroso demais. A Bíblia fala assim, naquela linguagem de Deus, para entender a gente, que nem quando a gente fala com criança, o Senhor, ele fala assim,
que subiu o cheiro suave às narinas do Senhor. Quem já viu isso? Tem o texto de Isaías que fala narizes do Senhor. As narinas de Deus é um antropomorfismo, ou seja, atribui-se a Deus uma forma humana que é para Deus, naquela graça maravilhosa dele, de tentar explicar, que nem a gente tenta explicar as coisas para uma criancinha. Ele está falando, ó, isso aí está chegando gostoso aqui para mim. Amém? E lá no Levítico, Deus proibiu o sacerdote de comer gordura. O torresmo, aquela fumaça, a coisa mais gostosa do churrasco é a gordura que dá aquele cheiro bom. E Deus falou, não, a gordura é para mim. A gente achava que o sacerdote acho que achava assim, poxa, mas sacanagem, esse negócio deve ser tão gostoso. Mas é porque Deus queria preservar o sacerdote para não ter colesterol, para não morrer. Né? Então Deus não queria que comesse a gordura. Mas o cheiro suave que subia na presença de Deus e fumaçava tudo ali. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz assim: escolhi-os entre todas as tribos de Israel, está falando dos levitas, para serem meus sacerdotes, subirem ao meu altar, queimarem o incenso e se vestirem diante de mim. Então Deus tem prazer nisso. Você se lembra do pai de João Batista? Quando é que Deus falou para ele que ele ia ser pai? Que por duvidar ele ficou mudo? Então abra aí, Lucas 1, 8 e 9. Ele era descendente de Arão. Ele não era só levita. Ele era da família de Arão. Veja aí, Santo Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele, como é que era o nome dele mesmo, pai de João Batista? Zacarias. Exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, quer dizer, que tinha uma escala. No dia da expiação, do Yom Kippur, ele foi o sortudo. Sortudo eu quero dizer, porque era muita honra. Na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor. Porque aqui não é tabernáculo, porque aqui é o templo reconstruído por Herodes, né? Que foi um grande engenheiro indumeu. Herodes foi um homem cruel, terrível, mas foi um grande engenheiro. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Só uma curiosidade. Jesus era 6 meses mais novo que João Batista. Só você ver o texto que você vai perceber. Pela escala da família de Arão e pelo retrocesso que a gente faz de João Batista ser 6 meses mais novo que Jesus, e você fazendo alguns cálculos que eu não vou fazer agora com vocês, que demora, então a gente percebe que Jesus possivelmente nasceu no mês de abril, e não em dezembro. Mas não é o nosso assunto aqui. Quando a gente for falar do Natal, quem sabe a gente explica isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ele estava oferecendo incenso quando o anjo apareceu. Ele estava oferecendo incenso e adoração a Deus, o louvor representado naquela fumaça, e o anjo apareceu, ele quase caiu. Ele ficou assombrado. E aí Deus falou na boca do anjo que ele ia ser pai. E ele duvidou. Veja agora o Salmo 141, versículo 1 e 2. Senhor, a ti clamo, disse o salmista, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face, como é que está na sua Bíblia? Como incenso. Então, a metáfora do incenso é a metáfora da oração. É a metáfora da adoração. É a metáfora do louvor. E seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Tudo que há em mim, louve ao Senhor, diz o Salmo 103. Por isso que você vai
Você vê aquelas filmagens do Muro da Lamentação, o hebreu ele está lá na frente do Muro da Lamentação, que na verdade eles não chamam assim, é o Muro Ocidental, ele está assim, ó. Todo o meu ser louve ao Senhor. Então essa coisa aqui de levantar a mão, a adoração dos hebreus, ela é muito dinâmica com o corpo. Mas o que eu chamo a atenção aqui é a comparação com o incenso. Agora veja Apocalipse capítulo 8, na revelação de João, na ilha de Patmos. O nome Apocalipse significa revelação. Olha só o que está escrito. E veio outro anjo, Apocalipse 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Olha como é ligado o que nós vamos falar com o altar. Tendo incensário de ouro, ou seja, é a peça que carregava incenso. Tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Quem deu esse incenso? Agora veja. Para opor com as orações de todos os santos. Veja que o incenso está associado às orações de todos os santos. Então é muito comum pessoas terem visões com anjos, o anjo ouvindo oração e subindo. Às vezes sobe em meio fumaça, às vezes sobe porque anotou. Essa metáfora que Deus quer mostrar, que é algo que se despreende de nós, sai de nós, ultrapassa o teto e chega na presença dele. É uma metáfora de Deus. É uma metáfora de Deus. Foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Isso está no céu. E nós estudamos em outras terças que o tabernáculo é uma representação, além de ser representação da nossa salvação, é uma representação de algum modo do que existe lá no céu. É a ideia de um mundo paralelo, mas não do mundo paralelo da física quântica e do cinema, de Hollywood. É um mundo paralelo de Deus, que existe uma representação no céu daquilo que Deus está fazendo aqui e daquilo que vai acontecer na eternidade. Se existe uma coisa que nós vamos continuar fazendo, é adorando o nosso Deus. É uma adoração dinâmica, não é uma adoração parada. Você já esteve na presença de Deus e de repente alguém tem que te cutucar? Chega, está a hora de parar. Ou então alguém bate na porta, ou o telefone toca, naquele momento onde você está realmente recebendo a presença de Deus, você tem a consciência que Deus está em você, você tem a consciência que o Espírito de Deus reside em você, você tem a consciência de como se você fosse um ouvido só, e Deus estivesse falando com você, e você sente aquela coisa tremenda, mas de repente um cachorro late, a porta bate, o telefone toca, o vizinho chama, e alguém manda você parar, ou por alguma circunstância você é limitado no seu físico e tem que parar. Aí, mas estava tão bom. Então não fica olhando o Apocalipse, Isaías 6, e santo, santo, santo. E você fica interpretando isso do ponto de vista só material, que para você o céu vai ser uma chatice. Vou ficar lá só falando santo, 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 santo. Vai chegar a hora que eu vou enjoar. Mas você não pode ver nessa perspectiva. Você tem que ver na perspectiva da presença de Deus. Aleluia! Deus se fará presente. Que coisa maravilhosa, né? Mas agora vamos voltar para Êxodo. Vai para Êxodo, capítulo 30, irmãos. Por favor. Versículo 34. Agora vamos ver o que constitui esse incenso. O que Deus quer nos ensinar. Vamos lá. Êxodo 30, 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, cheirosas. Aí ele vai falar quais substâncias. Estoraque, ônica ou onixa e gálbamo. Estes aromatas, talvez na sua Bíblia pode estar especiarias aromáticas, a mesma coisa,
estes aromatas com incenso puro. Não pode ter mistura, Moisés. Não deixa banalizar isso aí não, hein? Cada um de igual peso. Era a mesma quantidade de estoraque, era a mesma quantidade de ônica, era a mesma quantidade de gálbano que tinha que pôr. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista. Mas era um perfume ao Senhor, não podia usar debaixo do sovaco, não. E temperado com sal. Então, depois que punha as 4 partes iguais desses 4 produtos químicos, vinha o HNaCl, o nitrato, cloreto de sódio, né? Jogava um pouquinho como se fosse temperar uma salada. A proporção do sal não diz, mas tinha que pôr um pouco de sal. Puro e santo, quer dizer, não era o sal lá da cozinha do sacerdote. Era o sal que foi consagrado no templo só para isso. Não era para banalizar, misturar. Uma parte dele reduzirás a pó, e a porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outro santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do povo. Eliminado quer dizer, será morto. Coisa era séria. Então vamos analisar o que é isso. Estoraque era um arbusto. Olha ali, você vê o arbusto ali, você vê a resina que sai dele, e abaixo você vê ele já manufaturado. A raiz dessa palavra, estoraque, que você vê aí, significa gota. Essa árvore verde que você está vendo, ela solta no caule dela um leite, uma resina. Essa resina, ela é cheirosa. Para tirar essa resina, não é que nem a seringueira, que você tem que cortar. Não é que nem o outro produto, o gálbano, que você tem que macerar, você tem que esmagar. Não, ela solta naturalmente, só ter paciência. Ela solta naturalmente essa resina. Isso representa aquilo que está em Hebreus capítulo 13, versículo 15, da palavra de Deus, que a nossa vida de adoração, ela é uma vida espontânea. Nós não precisamos ser teleguiado, forçado, fazer as coisas para Deus na marra. A nossa vida de adoração é uma vida espontânea. Ninguém está aqui porque você está obrigado a estar. Ninguém está aqui porque está amarrado no pé do banco. Ninguém está aqui porque está com medo de apanhar depois. Espero que não, né? Olha aqui, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Espontaneamente. Nós não estamos aqui obrigados, nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Obviamente, os irmãos estavam convidados para cooperar, tem aquele compromisso. Mas vocês estão entendendo, a nossa vida na presença de Deus não é uma vida forçada, na marra. Essas pessoas não permanecem na presença de Deus. Então, quando eu dobro meus joelhos e vou adorar a Deus e vou bendizer o nome dEle, é espontâneo, é natural. Por isso você deve ter com Deus menos formalidade possível. Você tem que ser espontâneo para Deus. Não fica preocupado em ficar ouvindo a oração de alguém para querer orar igual. Quando você estiver num culto, quando a gente vai orar em público, é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer. Para mim não é difícil não, pastor. Eu tirei tudo de letra já isso aí. Tranquilo orar de público. Cuidado, hein? Você pode estar banalizando. De certa forma é meio chato orar no público. Oração é uma coisa muito espontânea. Muito espontânea. Então, quando a gente vai
fazer aquilo que tem que ser natural, mas nós somos obrigados, por causa da situação, a dar um tom litúrgico, isso aí não tem como. Pastor, quem dirige congregação, quem dirige culto, quem é líder na casa de Deus é obrigado a transformar aquilo que é uma coisa pessoal numa ação coletiva e ele dirigindo essa ação. Isso é muito difícil, é muito complicado. É muito complicado. Mas você deve fazer isso da melhor maneira possível, no sentido assim, não faça uma coisa floreada demais, longe do seu vocabulário, que você não está acostumado. Uma vez eu fui pregar numa igreja aqui, uns 200 quilômetros daqui, aí eu cheguei mais cedo, aí o irmão foi receber a gente, me receber, aí fez um café lá, um lanche antes do culto. Eu falei, pois não, irmão. Aí quando eu entrei, aí ele estava conversando normal comigo. Aí ele falou, então, irmão, agora vamos orar. Ele mudou o tom de voz para falar que ia orar. Eu falei, oxê, isso é estranho, mas tudo bem, né? Cada crente com a sua crentura. Aí ele começou a orar, irmão. Aí eu abri meu olho, eu não continuei orando. Eu fiquei, que coisa mais linda isso aí. Nosso Deus e nosso Pai, que habita nos píncaros eternos de glória infinita e santa e poderosa, é no nome do teu Filho Jesus que eu entro agora na tua presença. Aí eu abri o olho. Falei, meu Deus, que é isso? E junto com o teu servo que tu trouxeste para pregar o teu evangelho esta noite. Uma coisa, irmão, artificial. Não pode, irmão. Não pode. Nós temos que ter uma vida assim com Deus simples, entendeu? Sincera, lá do fundo da nossa alma. Sincera. Tudo que você perdeu essa sinceridade, você está tendo um prejuízo muito grande. Então, se alguém mandar você orar, ora, meu irmão. Como se Deus estivesse do seu lado, você conversando com Ele. Amém, irmãos? Essa espontaneidade tem que ter. O outro produto é o onixa, também chamado de ônica. Esse produto vinha do molusco. Parece feio o bicho ali em cima, né? É um caracol, lá em cima ele está vivo no fundo do mar, ó. Tinha que buscar ele lá com o mergulhador, naquele tempo que não tinha oxigênio embalado. Era muito caro esse produto. Muitas pessoas morreram querendo buscar isso aí. Era muito caro. Ali do lado de cá, já está, ela já mais em grande quantidade, já foi raspada, tirado o molúsculozinho que está aí dentro, antes de virar pérola. E aí aquele molúsculozinho é seco e depois é triturado. E quando queimava isso, era um cheiro muito bom. Cheiro muito bom. Isso aí também era feito na mesma quantidade. Esse bichinho chama estrombos. Esse caracol chama estrombos. É desse bicho estrombos, nesse molusco, que tira o molusco, do qual dá essa questão. O fato dele ser tirado lá das profundezas é a lição que nós temos, que a nossa adoração, ela deve ser lá do mais profundo da nossa alma, irmãos. É com o coração, é com a alma, é com sentimento. Sentimento profundo. Sentimento profundo. Se no primeiro produto a expressão da alma é a vontade, desse produto aí, a expressão da alma é o quebrantamento. Essa expressão ela pode vir em forma de quebrantamento, ou ela pode vir em forma de alegria também, que é lá das profundezas da alma, aquela alegria profunda de Deus. Quem já foi cheio do Espírito e da vontade de sorrir? Quem já teve isso? Tem pessoa que tem isso. É o jeito que Deus se manifesta, é o jeito que Ele expressa a Deus. E o salmista, ele diz no Salmo 130, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Aí tem gente que acredita que seria as profundezas de fora. Não, mas as profundezas é de dentro. As profundezas de dentro. Você vai lá,
O Senhor Jesus, no seu ministério, ele era movido de íntima compaixão, lá de dentro, profundidade, lá de dentro, da alma, com lágrimas, às vezes, com sentimento forte, estar na presença de Deus, quebrantamento. Esses dias uma irmã na escola de líder falou: pastor, eu estou evangelizando o meu pai, ele não... Faz 1 ano que a gente evangeliza e ele não aceita Jesus. Aí o irmão também, que é o genro, estava na aula. É verdade, pastor, e tal. O que será que está faltando? Aí eu perguntei: como é que vocês fazem? Ela foi falando, tudo que faz para aproximar o pai do evangelho, tudo que faz para comunicar. O que mais? Nós fazemos isso. Vocês estão orando por ele? A gente ora sim, pastor. E vocês estão chorando por ele? Aí eles pararam. Como assim? Vocês choram quando ora por ele? Chorar é derramar lágrima. Você já viu que a semente precisa ser regada. Sabe o que rega a semente da evangelização? Lágrimas. Nós precisamos voltar a chorar, irmãos. O crente não está mais chorando. Temos que chorar pelas crianças, chorar pelos adolescentes, chorar pelos jovens, chorar pelas almas perdidas, chorar pelo Brasil. É muito fácil entrar no Facebook e compartilhar, metendo o pau, enquanto é político, né? Agora, é difícil ver um crente ajoelhado na igreja, clamando pelo Brasil, orando pelo Brasil. E quando ora pelo Brasil, é amaldiçoando o Brasil. E quando ora para o Brasil, ele está de fora, ele não é brasileiro e não vive aqui também não. Senhor, põe a tua mão, Senhor, nesses pecadores. Enquanto Neemias não orou assim, Esdras não orou assim, Zorobabel não orou assim, Daniel não orou assim. Sabe como é que eles oraram? Senhor, nós pecamos. Não, mas eu não votei neles. Você é brasileiro, você pecou junto, pecado estrutural. Você tem que confessar o pecado do teu país, confessar os abortos, pedir perdão a Deus pelos abortos. É brasileiro, é lá do fundo da alma, confessar a Deus a violência, pedir perdão da violência, pedir perdão da corrupção. E usar a primeira pessoa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é o ímpio. Não é o ímpio que é para se humilhar. Segundo as Crônicas 14:7, é isso? 7:14. Se o meu povo se humilhar, chorar, jejuar, se quebrantar, eu virei e sararei a sua terra. Será que é só para Israel essa palavra? Não, é para nós também. Não mostra para mim, não. Mas quem trouxe lenço aí? Se você não trouxe, você vai falar assim. Você vai falar assim: para que lenço? Para que lenço? Você não está chorando, né? Você sabia que você está pecando? Você sabia que você está pecando se você não está chorando? Você não está chorando, sabe por quê? Porque você não se incomoda. Você não se incomoda com o seu parente que não é crente, que está cheio de cachaça, de cigarro, está para divorciar. Aí eu peço oração pelo meu cunhado, porque está para se divorciar. Deus não quer só isso de você. Deus quer que você chegue mais cedo, aí, 15 minutos mais cedo no culto, dobra o seu joelho aí e chora pelo cunhado. Quantos aqui querem chorar na presença de Deus? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não é chorar de raiva, não, irmão. Não é chorar porque morreu a sua tia preferida, que bancava as broncas quando estourava o limite de cheque especial. Não, não é isso. É chorar pela miséria do seu pecado. É chorar pela sua família. É chorar pelo seu país. É chorar pela sua igreja. É chorar pelo seu pastor. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Então é das profundezas, em último lugar,
O gálbamo. Olha lá, é uma planta bonita. Essa planta hoje, ela tem mais no Irã. Clima do Irã, a terra do Irã produz essa planta. No Iraque também, na Arábia Saudita, Israel também. O gálbamo, ele brotava das folhas e galhos e ele tinha que ser triturado. Quebrantamento. É uma continuação da ideia do outro produto. É na quantidade igual também, o gálbano. A nossa vida é uma vida de quebrantamento na presença de Deus. Quebrantamento, ele aponta para o arrependimento. A gente tem que ter uma vida arrependida, irmão. A grande diferença entre o santo do santarrão, eu não quero ser santarrão, não. A grande diferença entre o santo e o santarrão é que o santarrão, ele não se arrepende, ele tem só remorso. O santarrão, ele mostra um arrependimento no exterior, mas lá dentro não tem arrependimento. O Salmo 51, versículo 17, a palavra de Deus diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Por isso que tem pessoa que não entende. Às vezes a gente olha uma pessoa que no nosso padrão, ele não é o crente melhor da igreja. Às vezes ele não é nem aquele crente que frequenta todos os cultos. Mas a gente olha para a vida dele, é uma pessoa feliz, alegre, e Deus abençoa muito ele, e ele dá muito fruto para Deus. E a gente fica lá no nosso interior, caramba, mas por que essa pessoa ela é tão assim usada? É um Davi da vida, que mesmo com aquele pecado cabeludo dele, o homicídio, foi o pior pecado dele, depois o adultério, é o homem segundo o coração de Deus. Você não entende. Por quê? Porque é um homem quebrantado. Pessoa quebrantada. Eu cheguei para um jovem aqui esses dias, cheguei para ele está na escola de líder. Aí eu cheguei para ele e falei assim: rapaz, você não vem na escola de líder, por quê? Me diz. Aí ele falou: pastor, irresponsabilidade minha. Eu falei: o teu pecado saiu de ti, está perdoado em nome do Senhor Jesus. Ele podia inventar qualquer H em cima de mim. Eu tinha prova de anatomia, eu tinha prova disso, eu tinha não sei o quê. Não, mas ele foi sincero. Então Deus, irmãos, Ele gosta muito disso. Coração quebrantado. Pessoa que não tangencia, pessoa que não foge da raia, pessoa que reconhece seus erros, pessoa que o carro espiritual dele tem marcha ré. O seu tem? Seu carro espiritual tem marcha ré? Só quebrantado tem marcha ré. Tem pessoa que o carro dele não tem marcha ré, não. É um negócio de louco para fazer essa manobra aí. É difícil, viu? E o difícil quando eles enfiam a gente dentro do carro deles junto. Vamos lá. Tá, mas engata a ré agora. Não, não tem ré aqui não, meu amigo. Mas como? Não, vamos amassando tudo, vamos quebrando tudo, vamos arrebentando tudo. Não tem marcha ré nenhuma aqui não. Não, mas não tem lugar para parar o carro. Não, vamos ficar dando volta por aí, não vou dar ré não. Você está louco, rapaz, tem que dar ré para fazer a baliza. Não, vamos dar volta, vamos dar volta. Não, mas não dá para enfiar ali o carro assim. Não, vai assim mesmo. É assim ou assim. Comigo é assim, eu falo a verdade. Já viram essa gente? É o seguinte, eu falo a verdade, porque Jesus falava a verdade. Só que Jesus era cheio de graça e de verdade. Não basta ser cheio de verdade, tem que ser cheio de graça. E vocês estão cheios de graça hoje. Amém? Você pode sorrir para Jesus aí? É uma expressão da graça. É sorriso. Esses crentes rabugentos, que você olha para a cara do cara, parece que ele vai te comer. Você fica esperto, irmão.
Toma cuidado com ele. Toma cuidado. Essa santidade carrancuda, rabugenta, sorumbática, não é de Deus. O crente, ele é quebrantado. O crente é santo. Quanto mais santo, mais quebrantado. Amém? Por isso, glória ao nome do Senhor. E por último, ele tinha que salpicar sal nesse incenso. Então que a nossa vida, ela suba como um aroma suave na presença de Deus. A minha adoração, quando exalta Deus pelo que Ele é na minha vida, não só pelo que Ele faz. E o louvor é pelo que Ele faz, mas a adoração é pelo que Ele é. Amém, irmãos? Quando eu intercedo pelos outros, quando eu faço a oração de petição. O que é a oração de petição? Eu oro o que está na Bíblia. O Salmo 23, eu oro o Salmo 23. Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente à água tranquila. Senhor, a tua palavra diz que eu vou descansar e o Senhor vai me guiar. Então eu estou precisando descansar agora. Eu vou deitar, estou cheio de problema para resolver amanhã, mas eu vou deitar e eu quero descansar. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor cuida de mim. Eu vou descansar. E amanhã, quando eu acordar, Senhor, eu não sei que caminho tomar, mas a tua palavra diz que o Senhor vai me dirigir. Então eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. A tua palavra também diz, se eu não me estribar no meu próprio sabedoria, o Senhor vai endireitar os meus caminhos. Aquilo que está torto, o Senhor vai me deixar reto. Aquilo que tem murundum, o Senhor vai aplanar. E o Senhor é comigo, o Senhor vai me dirigir. Porque a tua palavra, isso é oração de petição. A sua vida muda quando você aprende a orar a oração de petição. Amém? E por fim, a oração de intercessão. É um mistério, viu? Para a gente encerrar, vem cá, Lucas, por favor, filho. Então vamos imaginar que o Lucas, vem cá, fica aqui, representa uma pessoa que está carente de alguma bênção de Deus. Vem cá, pastor Celso. Pastor Celso, aqui, por favor. Representa, não vai se envaidecer não, mas representa Deus. Não posso fazer ilustração alguém representando o outro, né? Mas o Senhor pode. Aqui está. Então aqui está o carente. Então ele precisa de uma bênção de Deus. Então, representando que esse volume da Bíblia Sagrada representa a bênção. Estica aí para dar a bênção para o carente. Pega aqui, meu filho. Não, mas aí. Está vendo que tem esse vácuo? Por que você acha que a Bíblia tantas vezes fala de intercessão? O que é intercessão? A palavra sessão quer dizer dar. Temos um advogado ali que sabe isso. Tem outro advogado lá em cima, né? Essa igreja aqui tem mais advogado que qualquer outra coisa, mas dá até medo, né? Mas glória a Deus por eles, né? Me ajudam muito. Então veja, sessão quer dizer dar. Mas às vezes eu não posso pegar. E o próprio Senhor Jesus ensinou a gente que a gente tem que interceder. E aí você então vai dobrar o joelho e vai falar, Senhor, o Lucas está precisando disso, Senhor. Por isso que a Bíblia fala tanto para a gente interceder pelos outros. Aí então vem cá, Monjorez. Monjorez representa o intercessor. O que é intercessor? É o que está inter. Inter no grego é entre. É o intermediário. Intercessor é aquele que entre e dá. Então ele vai pegar lá com a oração de intercessão e vai passar para o carente ao Senhor. Aleluia. Você pode louvar a Deus por isso? Glória a Deus. Você está intercedendo. Obrigado, irmãos. Você está intercedendo por alguém? Saiba que Deus vai responder, em nome de Jesus. Então na igreja, na verdade, forma uma verdadeira rede. Um intercedendo pelo outro. Aleluia. Então vamos estar de pé, em nome de Jesus. 4 minutos acima do horário, nos perdoe. Que nós possamos saber, irmãos, que nós vamos entrar não num tabernáculo humano, de material, né, de matéria, como o tabernáculo lá de Israel, mas nós estamos entrando na presença de Deus. Que a nossa vida seja uma vida de louvor, sempre agradecendo,
sempre louvando, exaltando a Deus por aquilo que Ele fez, exaltando a Deus por aquilo que Ele faz, exaltando a Deus por aquilo que Ele fará antes de ter feito, exaltando a Deus por tudo que Ele é, porque Ele é santo, porque Ele é onisciente, onipresente. Aí você está adorando por aquilo que Deus é. Você não está só se apropriando daquilo que as mãos de Deus podem te dar, mas você está se apropriando da face de Deus, da beleza de Deus. Você está exaltando o nome do Senhor. Você está vivendo uma vida de sacerdote, intercedendo pelos outros, intercedendo pela sua família, intercedendo pela sua nação, intercedendo pela igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado na nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida de adoração, que a nossa vida seja uma vida de entrega na Tua presença, que a nossa vida seja uma vida voluntária, que a nossa vida seja uma vida, Senhor, de sacrifício agradável a Ti, que a nossa vida, o nosso ser, as nossas palavras, o nosso pensamento, o nosso louvor, o nosso dia a dia, suba na Tua presença como um cheiro suave, suba diante de Ti para a glória do Teu próprio nome. Ó Deus, pela autoridade que o Senhor me confere, como ministro do Teu Evangelho e ministro da Sua Palavra, eu ministro a Tua bênção sobre os nossos irmãos que aqui estão, sobre cada criança que aqui está, sobre cada jovem que aqui está. Eu ministro a Tua bênção sobre cada irmã, sobre cada irmão, sobre cada congregação aqui representada. Eu ministro com a autoridade que vem de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus. Deus, ministra a Tua bênção. Como intercessor do Teu povo, eu os abençoo, em o nome de Jesus. Saramalahamana cantaraberi catarebachei. Tire balasturi telemana cantarayuri miliche. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. 16, 17 e 18, nós temos o Encontro com Deus, edição para homens. Se você conhece algum homem, que você está evangelizando, alguém que está meio afastado da igreja, ou se você mesmo quer renovar o seu pacto diante de Deus, de servir a Deus, 16 a 18 de setembro. Pode procurar aqui o pastor Celso e você vai participar de um momento muito especial com Deus. Nós temos um índice altíssimo de pessoas que participaram e foram batizadas com o Espírito Santo. Outras foram renovadas. 9 pessoas já aceitaram Jesus. Algumas delas estão sendo discipuladas a partir do encontro com Deus. Então, não perca, se você deseja. É promovido aqui pela nossa igreja sede e acontece ali na Chácara Suíça, bem pertinho daqui. A nossa gratidão a todos os irmãos que vieram das congregações. Se a sede confirma essa verdade, diga glória a Deus. Aleluia. Sexta-feira, se você quer se derramar na presença de Deus, nós temos vigília aqui, sexta-feira. Tá? Sábado nós temos vigília, então, sexta. E sábado temos uma grande sinfonia aqui, que será feita pela nossa orquestra, que nós vamos honrar a Polícia Militar, que está fazendo 192 anos, vamos honrar 162 anos, vamos honrar o Exército, as Forças Armadas, vamos honrar nossos irmãos que são militares e principalmente honrar a Deus. Então venha, as músicas serão músicas militares, né? Então você é convidado a estar aqui. Vamos ter pessoas aqui do alto comando da polícia entre nós. Que a graça de Deus seja sobre todos os irmãos. Que o amor do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja abundantemente derramada sobre todos. E juntos dizemos...